Na Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milene Nascimento. Esse é um podcast voltado para a espiritualidade, religião, desmistificando esses assuntos espirituais. E a gente vai trazer sempre pessoas muito interessantes, com muito conteúdo legal para vocês. Hoje eu apresento a Mônica Saraiva dos Santos. Ela tem uma longa carreira, um longo currículo, né, Mônica, Sim. nessa caminhada. E acho que tem muito a agregar em informações, em conteúdos pra gente, né? Então, eu queria que tu falasse primeiro um pouquinho de ti, tua história, né? Como que tu chegou na espiritualidade, enfim, contar um pouquinho da Mônica pra gente, né? Obrigada, meninas, pelo convite. Tô amando estar aqui, rever a Milane, né? Muito bom. Então, a minha vida nessa área espiritual, né, começou muito cedo. Eu era católica, frequentava o catolicismo, fazia a comunhão, tudo. E minha mãe já ia na Seixonoe. E desde então, sempre ia na Seixonoe com ela. Que tem um lado mais espiritualista, né, também. Sim. E aí, ficava dormindo nos bancos com ela, tudo. E até, acho que meus 15 anos, eu pratiquei a Seixonoe. Ia muito no seminário, nos congressos. Andava por tudo através da Seixonoe. Só que eu comecei a sentir que estava pouco, que eu precisava mais. Aí comecei a procurar o lado espiritual mesmo, centro espírita. Eu estudei em 3 centros espíritas. Um kardecista, um da linha mais esotérica, e hoje estou na casa Centro Universalista Cristão, nossa casa de oração, que eu acho que já está completando uns 20 anos. Eu acho que Bastante sim. tempo, né? Antes disso, você nunca tinha tido nenhum vislumbre de mediunidade? Nada. Eu fui desenvolver minha mediunidade no centro, no Centro Universalista Cristão. Não é algo que tu dá, desde criança eu via espírito, eu Nunca. conversava, não tinha. Nunca tinha. Eu sempre brinco que o pessoal sempre fala, né? Ai, nasci com isso. Vejo espírito minha vida toda. Não, eu nunca tive Nem isso. sabia o que nem que era. sabia o que que E era. hoje você vê? Ou Também não vejo. não vê? O único que eu falo que a minha mediunidade é clarissenciência, né? A de sentir. Eu sinto muito. Então, se eu tô no atendimento, a pessoa tá com uma dor no estômago, eu sinto uma dor de cabeça. Até eu vou contar uma história muito engraçada, já entrando um pouquinho nessa, para não esquecer. Um dia, fazendo uma mesa à distância, que eu trabalho muito à distância, uma mesa radiônica, e comecei a derrubar as coisas. E cai coisa, e cai coisa. Falei, gente, isso não é meu, né? Eu falei, você tá louco? Não tô com labirintite, tá tudo bem. Tudo bem, nunca fui desastrada, né? E aí, quando eu mandei o áudio pra ele, né, explicando do que aconteceu, aí eu falei pra ele, né, nossa, eu tô derrubando as coisas, e até copo, né, derrubei. Eu não sou desastrada. Eu queria saber se é você. Ele ria, ele falou, meu, como que você pode detectar isso? Né? Pega, né? Pega Mas isso tudo. é o frequenciamento, porque a gente entra no campo do outro, Isso né? mesmo. A gente entra e vai absorvendo por osmose, né? Isso mesmo. Mas aí eu achei interessante dele, porque foi uma coisa muito boba, né? Sim. Eu sinto dor, eu sinto sempre muito dor, né? Dor de estômago, dor de cabeça, ansiedade, né? Se a pessoa tá muito triste, isso eu E sinto como muito. assim, Mônica, no teu trabalho, né? Eu trabalho com as terapias também. Um grande desafio do terapeuta, do médium, de centro espírita, seja centro de umbanda ou trabalhando em casa, no seu espaço terapêutico, vou blindar a minha energia, né? É muito difícil. Tu tá absorvendo, terminou o trabalho, o que é teu, o que é meu, é meu. O que tu daria de informação assim, olha, essa é a forma que eu consigo para não me atingir, para não... Primeiro, a gente tem que prestar atenção em nós mesmos, né? Porque assim, ó, como eu sou essa de sentir, né? Eu tava com dor no estômago. Tava, mas a dor no estômago não era essa. Tá muito mais. Então, não é minha, é do outro, né? Então, a gente tem que ter essa percepção e sempre se olhar antes de começar tudo. Fora, né, que eu todo dia, o meu horário de reequilíbrio é da 1 às 2. Então, eu só começo a trabalhar depois das 2. Se eu tenho algum atendimento que eu abro a sessão de manhã, aí eu faço de manhã esse reequilíbrio. O que é esse reequilíbrio? Trabalho com o cone, né, reequilibrando chakra, trabalho com a pedra rosa, equilibrando o meu campo áurico. E tu faz todo dia esse Todo trabalho? dia, todo dia. Interessante. E faço as minhas orações. E assim, ó, o dia que eu não tenho mesa radiônica, eu não tenho algum atendimento nessa linha,
eu já sinto diferença. Que nem assim, ó, eu faço massagem também. A massagem me desgasta muito, mesmo que eu use o reiki. O reiki chegou na sua vida como? Então, quando eu comecei a frequentar o centro espírita, né? Eu sempre fui apaixonada pela espiritualidade, tudo assim. E eu acho que é sempre exata, né? Sim. Ela não é humanas, é exata. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso de mais, né? E aí um dia, trabalhando em contabilidade, e muito estressante, sempre doente, eu pensava, eu preciso arrumar um emprego diferente, eu preciso fazer algo diferente. E aí, um dia eu vendo uma propaganda, passou sobre um spa. E falava de reiki, falava de massagem. E aí eu falei pra minha mãe, né? Nossa, eu amo isso. Aí ela falou, você escutou o que você falou? Eu falei, não, o quê? Que você ama isso. Eu falei, meu Deus, tá aí, ó, uma profissão que eu posso, né, começar... Uma saída, um caminho. Aí foi o primeiro que eu procurei, foi o reiki. E florais de bar. Aí depois eu fui para massagem. Fiquei um tempo, né, com nível 2 de reiki, florais de bar e massagem, trabalhando. E, de repente, a clínica que eu trabalhava resolveu fechar. Falei, e agora? O que eu faço na minha vida, né? Aí eu voltar pra contabilidade, Ninguém consegue. Não dá. Aí eu falei assim, eu vou fazer acupuntura, que eu sou apaixonada por acupuntura. E foi bem no período daquela que eles estavam decidindo se qualquer pessoa podia fazer ou só da área médica. Aí eu tava em São Paulo, cheguei na escola, tava nisso. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? 2 anos de estudo lá em São Paulo. E ainda teria que esperar. E aí uma prima minha falou assim, ó, Mônica, por que você não passa e faz um atendimento de mesa radiônica? Aí lá você tira suas dúvidas, conversa, vê o que poderia ser melhor para você. Aí me apaixonei pela mesa. E a mesa é fantástica, né? Aí fui fazer o curso. Fiz o curso, vim embora e desde então eu falo que é meu carro-chefe e ela anda sozinha, né? Eu nunca fiz divulgação, sempre boca a boca, né? Sim, você passou que ele conheceu, né? Dessa forma. Só que hoje eu já vejo que não dá mais. Não, tem que... É que o mundo é outro, né? Aí a gente tem que evoluir junto com tudo, né? Imagine, há 15 anos atrás com mesa radiônica... Era tranquilo no boca a boca. Hoje, quantas pessoas fazem? Então, até eu faço, né? Então, você faz, que era minha cliente, né? Eu era cliente, aprendi também. Para as pessoas entenderem um pouco mais como funciona a mesa radiônica. A mesa radiônica, para mim, assim, ó... Nossa Senhora, eu sou até... como fala, quando a gente fala que não é bom falar, né? A mãe coruja. Suspeita falar. Ela é tudo, né? A gente trabalha na radiônica o todo. Trabalho emocional, mental, saúde física, saúde espiritual. A gente trabalha os seres já falecidos. A gente resgata muitos seres falecidos através da mesa radiônica, que eu acho um ponto muito importante, porque, igual eu frequento um centro espírita, e eu sei que lá é muito difícil a gente resgatar muitas almas, né? Então, talvez ali, naquele momento, a que tá mais atrapalhando a pessoa, né? Na mesa radiônica, vai 100, 200, né? Espíritos ali. Vai bastante. Vai muitos É porque ali. se cria ali um portal, abre um portal, né? A mesa é um portal, né? Isso. E ela faz esse encaminhamento muito bom, né? Então, só para quem não conhece entender, essa mesa funciona como um portal, onde você vai direcionar a cura, né, de todos os corpos da pessoa, de obsessores, de limpeza do ambiente, enfim, através dela. Isso. A mesa radiônica, que é essa aqui, né, a gente trabalha... Fala um pouquinho pra câmera. Olho de Órion, que tudo vê, que tudo sabe, né? Os 12 raios dos mestres ascensionados da Fraternidade Branca e Arcanjo Miguel, que tira os seres já falecidos. Sim. Então, esses são os seres comandantes dessa mesa. Então, quando eu me conecto com o meu anjo da guarda e o anjo da guarda do consulente, ali eles já sabem tudo, né? Então, como que você faz essa conexão? Através do pêndulo, né? Aí o pêndulo vai aonde tem que ser trabalhado. A mesa radiônica demora, em média, de atendimento de 3 a 4 horas com a pessoa. A mesa Money Reiki, que é para trabalhar questões financeiras, é 1 hora. Ela é mais rápida. É mais rápida. Aí também a conexão é com o Arcanjo Miguel.
Arcanjo Rafael e os Devos do Dinheiro, Arthur e Virgo. E tem bastante gráficos de radiestesia, Radiestesia. né? Trabalha muito a São 3 radiestesia. meses que a gente atua na limpeza da mesa Money Reiki, né? Com 3 meses. Né? Prosperador, o turbilhão, né? Aqui é o símbolo da mesa Money Reiki, que é do Grandmaster, né? O limpeza. E das outras mesas tem o diamante, tem ouro, tem vários outros símbolos que potencializa o financeiro. Sim. Essa também tem uma história, assim, bastante interessante, que até a desenvolvedora da mesa passou, e eu também, né? Quando começa, eu falei, meu Deus, eu vou parar, o que tá acontecendo, né? Vem as catarses, né? Aquela limpeza, né? Mas todo o trabalho que a gente faz pra prosperidade, pra abrir a prosperidade de alguém, né? Eu trabalho com o protocolo da prosperidade, com a Taviana. É muito legal. Mas vem a catarse, sim. E aí eu tenho que ficar dando suporte pra pessoa. Isso. Porque vem aquela rasteira depois. É um guarda-roupa todo bagunçado que você abre pra... Tira tudo pra dobrar. E esses trabalhos, todos eles têm a catarse, né? Até é legal, é um tema legal também falar. O que é a catarse, né? Porque a gente fala, às vezes eu falo para as pessoas, você teve alguma catarse? A pessoa diz, mas o que é isso? E muita gente fala para mim assim, não quero fazer mesa. Você tá louco? A minha vida vira de ponta cabeça. Eu falei, mas gente, é uma virada que dá. E depois você anda, né? Então, essa ideia de tirar toda aquela roupa velha que tá no guarda-roupa e ficar só com o que é bom, né? Eu falo que é aquela limpeza das gavetinhas, né? Das gavetinhas. Tu abre, limpa a gavetinha, organiza tudo. Não é aquela limpeza da casa básica, assim, né? Isso, bem isso. E eu acho que faz realmente quem tem coragem de... Mudar. De enxergar as próprias sombras também. Porque essa parte, assim, a gente não quer. A pessoa quer ir lá, fazer uma mesa e pronto. As pessoas querem fórmula mágica, né? Você dê uma poçãozinha, ó, você toma, amanhã você vai estar, ótimo. Vai estar rico, casado, vai estar casado. Eu brinco que é assim, então vamos pro tarô. Eu te mostro o caminho e você aí você tira a carta e a pessoa vai morrer amanhã. Pronto, problema resolvido. Então, até também uma coisa interessante que esses dias conversando com uma amiga, ela falou assim que, eu amei seu atendimento, Mônica, porque você não entra em assuntos pesados. E eu não gosto nada dessa coisa assim, ó, de saber se vai cair uma ponte, um avião, se vai morrer. Isso todo mundo tem que passar. Vamos viver o agora? Vamos se positivar, né? Vamos ficar bem agora. Eu acho que é indelicado também tu chegar pro cliente e passar uma notícia ruim, né? Mesmo que tu tá vendo que vai dar alguma coisa aqui. Isso. Mas tem que ter, como terapeuta, tem que ter esse jogo de cintura, né? Não é mentir, mas é até interessante que eu acho que tudo é egrégora, né? A gente monta egrégoras, né? E eu montei a minha, eu não quero saber. Eu não vejo... A pessoa tem que me perguntar. Aí eu queria saber. Aí ainda eu pergunto, eu queria saber se meu pai vai morrer. Aí eu olho pra pessoa e falo, meu Deus, pra que perguntar se o pai vai morrer? E dá vontade de dizer, querida, tu e ele vão morrer. Sim. Só pra te avisar. Todo mundo vai morrer, né? O legal é que você pode se bloquear, né? Eu sonhava com morte, eu sonhava que alguém morria e alguém realmente morria. Isso anos na minha vida. E eu peguei... E pedi não de uma forma formal, eu só imaginei, só pensei, por favor, não quero mais isso pra mim. E acabou, nunca mais aconteceu. Porque a gente tem que ter esse contato com o mundo espiritual, né? Eu estudei na casa, né, na CUC, né, que a gente fala, e fui desenvolvendo minha mediunidade. Quando eu fiz o reiki lá... Quando tu acha que assim, tu não sentia nada, não via nada, não escutava nada. É nessa que eu vou chegar. Como que foi, assim, a viradinha pra ti? Um dia, né, do nada, tava o pessoal na maca, era uma sala que a gente fazia um reequilíbrio. Me encurvei toda e comecei a dar pulso e comecei a falar que nem preto velho. Era uma pretinha. E ela começou a vir e nos atendimentos, maravilhoso. Tudo muito novo pra mim, que eu não tinha nada disso, né? E foi do nada mesmo, E era instantâneo. Instantâneo. Tu incorporou. Sim. E você estava presente? Você 100%. ouvia? Eu sou 100% médio consciente. Mas tu escutava ela falando dentro da tua cabeça? Ou não? É dentro da cabeça. É que nem a psicografia, né? A psicografia é louca, né? Eu psicografei lá na casa. E aí, quando eu comecei a aula de psicografia, eu falei assim, eu nem vou na aula, né? Imagina, eu não tenho mediunidade nenhuma, pra que eu vou lá, né? A Suzy dando a aula,
eu já tava lá psicografando. Eu falei, gente, o que é isso? É louco. É louco. Aí um primo, né, casada com a minha prima, né? Eu psicografei uma pra ela, assim, da nossa avó. Aí quando eu enviei, ele foi ler, ele falou assim... Gente, agora eu acredito em psicografia. A Mônica não era capaz de escrever isso. Eu falei, obrigada pelo que me toca. Porque português não tá nesse nível, uma coisa assim. Aí eu falei assim, não, gente, é uma coisa que vem dentro da cabeça e eu tenho dificuldade de escrever. É muito rápido, né? E você tem que dar conta ali. Então a letra sai horrível. Eu acho que eles ficam dando umas cutucadas, assim, porque quando aconteceu comigo, foi lá na casa também. E eu tava bem descrente, né? Virginiana. Eu disse, cara, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. De repente eu senti alguém tocando aqui na minha escápula. Foi bem assim, ó. Vai. E o meu escreve. braço foi... Vira um robozinho, né? E eu acho maravilhoso. Então, assim, ó, porque eu sempre na casa eu falo, né, muito isso. Que eu teve um período que eu dava aula. Ultimamente eu tô com um empenho maior que a minha mãe, então tive que sair de algumas coisas. E eu falava, gente, tira a lição de mim. Eu não tinha nada disso. Foi se criando, foi se moldando, né? Então, isso prova que a mediunidade é uma coisa que tu vai trabalhando. Trabalhando. Né? Porque todo mundo tem. Uma questão de prática, né? Só uma coisa que eu sempre falo, que eu nunca deixei de ter, é a certeza. Eu confio plenamente naquilo, eu não tenho dúvida, que nem a psicografia. Eu psicografo, eu tenho certeza que é aquilo e deu. Não fico, ai meu Deus, se não for, e se não fizer bem pra pessoa? Se não fizer bem pra pessoa, é porque ela não estava preparada, né? Sim. Então, e quando tu incorpora, é uma pretinha velha, né? Eu tenho a preta e a Amora, que é da linha dos mestres ascensionados. Amora, que é da linha da Rovena. Ah, que legal, do mestre Rovena. A preta, ela é toda brincalhona e brava. A Rovena, uma sutileza, um amor. Meu, é muito linda, assim, da Rovena também. E muda completamente, né? Muda completamente. E quando que é assim, quando que você incorpora a preta velha, do tipo da pessoa, tu tá atendendo veio a preta velha, e mudou. E muda. Eu já até quando tem outros médicos comigo que são novos na casa, né? Eu falo, ó, fica prestando atenção, é muito sutil. Você não sabe quando sou eu, quando é a Amora, porque aí ela tem um pouco o timbre da minha voz. A voz muda. A preta já fala um pouco mais alto e mais brincalhona. Eu sou mais séria que nem a Amora, assim, sabe? Mais contida. Mais contida. E aí eu falo, gente, só percebe. Ele só consegue perceber a preta. Olha. Eles falam que não conseguem perceber a Amora. Ou se eu tô só com a Amora, aí eles conseguem perceber porque eu dou uma leve encurvada, assim, sabe? Meio que eu perco um pouco... Dá uma molezinha, assim, sabe? Você cai um pouco. E isso só acontece lá, nesse momento. Só lá nesse momento. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu Numa mesa radiônica, tu nunca incorporou? Nunca incorporei. Única coisa é psicografar. Na mesa, às vezes, vem psicografia. Você tá em casa de boa? Não. Não acontece? Não acontece. Nunca aconteceu. Tu consegue controlar, né? Meu corpo, minhas regras. Isso. Então, aí que eu ia chegar da preta, né? Aí, quando ela começou, acho que foi um mês, mais ou menos, ela vinha toda encurvada. Aí, eu falei... aqui não, né? Quem manda aqui sou eu. Aí, o que eu falei pra preta? Eu falei, preta, vamos fazer um acordo? Como eu tô em evolução, eu acredito que vocês também estão em evolução aí. Eu acho que não tem a necessidade de eu vir encurvada. O teu timbre de voz, a tua fala, eu vou procurar ser 100%. Mas isso eu acho que não é legal. E aí, a limpeza que ela dá aos pulsos, eu também faço, porque é realmente importante o pulso, né? E aí... Nunca mais ela veio Nunca mais encurvou. Nunca mais Eu acho isso fantástico. É um arquétipo, assim. né? É arquétipo, E a nossa casa foi tirando tudo isso ao longo do tempo e hoje não tem mais. Porque ela trabalha Umbanda mental, né? Mental. Eu não sei se quer falar um pouquinho, né? Porque na Umbanda, nos centros de Umbanda, a pessoa incorpora o arquétipo, né? Arquétipo. Bate no peito, tudo, né? Fuma, né? Até no começo ali eu achava assim, por que fuma? Aí hoje eu já entendo, porque a gente vai estudando. Porque a fumaça do cigarro é como incenso, né? Vai queimar os miasmas, tudo, né? Tirar aquelas energias. Mas aí na nossa casa, então, teve esse estudo muito firme, que não tem necessidade disso, que a gente faz tudo através do mental. Sim. E eu acho que é um controle do médium pro espírito. Isso que tu falou, né? Que o espírito também tá evoluindo. Não é porque morreu que é... Isso, que é evoluído. É evoluído, né? E tem gente que me pergunta assim, ó, você sabe definir quem é bom e quem é ruim? A dualidade da terceira dimensão, né? Da quarta. Aí eu falei assim, ó, sabe como eu tento, de novo, prestando atenção em mim. Quando eu não estou bem,
Aí eu já percebo que pode entrar energia ruim. Quando eu tô bem, eu sei que tá certo, que não tem dúvida, é aquele ser. Tá? Porque então é difícil, né? Pode ser um zombeteiro, pode ser um espírito obsessor que tá querendo te boicotar teu caminho espiritual, né? Bem isso. Como é que tu vai saber? Tem que apurar muito, justamente o que você falou, pra entender que vai vir sempre daqui, né? A outra coisa também que eu sempre falava lá, que a gente é como um filtro, né? O filtro do café. Você põe ali o café, tem a água que vai passar no café, vai coar, né? E vai sair tudo aquilo. Então, eu sou esse filtro, né? A espiritualidade é o café. E aí, como que o filtro não vai liberar algo dele ali também, né? Então, não tem como. Sai alguma coisa nossa, né? Mesmo quando a gente faz reiki, né? Sim. Porque a tua energia, tu tá impondo a tua mão. Tá vindo o reiki em você tá fazendo na pessoa, mas tu vai passar. Você vai passar. Vai passar. Vai ter uma conversa energética, né? Vai ter uma conversa energética. E também vai muito da vibe que a gente tá, porque é frequência, né? Se você tá muito preocupada se vai vir alguma coisa ruim, você vai se alinhar com aquilo. Isso mesmo. Então eu nunca nem penso, eu só vou, né? Só vai. Mete o louco e vai. Agora falando louco, justo ele que tá aqui, ó. É a minha carta. É a minha carta. Eu amo ele. Eu também. Porque eu tô no ano do louco. Você tá no ano do louco? Por isso que tá acontecendo isso tudo. Porque eu falo, quando eu fiz o curso de tarô, né? A professora pediu pra gente escolher uma carta. E eu escolhi a do louco. Aí todo mundo começou a rir, né? Eu falei, o que vocês estão rindo, né? Aí o louco, mas por que o louco? Aí eu fui me explicar. Eu sempre fui muito metódica. Muito certinha. Eu tinha problema de toque, né? Então, meu guarda-roupa era tudo certinho, minha vida tudo certinha. E aí, quando eu comecei a trabalhar a espiritualidade, eu virei uma pedra. Eu virei uma pedra. Eu falava assim aí eu falei, calma, eu tô na Terra. Ai, foi o mesmo comigo. Eu não posso ser essa pessoa tão fechada, tão... Tá na caixinha. Isso a gente falou no podcast anterior. Da gente ficar na pira, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser a pessoa que fala com calma, e eu não vou me estressar, porque eu tô espiritualizada. E não é assim, né? É igual tu dizer, parei de comer carne, tô na nova terra. E aí tá falando mal do vizinho. Não dá, né? Esse vizinho é drogado, né? Tá mexendo envolvido com droga. É traficante. Eu tinha um traficante lá que eu até tentava ajudar ele, né? Pra ver se sair Mas na verdade, às vezes a gente tá precisando da ajuda do traficante, né? Porque a gente tá julgando tanto os outros, né? Que não tá olhando pra própria vida. Umbigo, né? E aí, onde eu comecei a perceber com um tarô, naquele momento do louco, eu falei, gente, eu preciso ser louca. Eu preciso do louco na minha vida. Eu preciso de louco na minha vida, eu não posso ser esse robozinho só espiritual, né? E aí fica muito fechado, né? Então a gente precisa se abrir, ir pro mundo, conhecer gente, tá aqui numa mesa, né? Saindo do conforto, saindo da mesmice, né? E que nem eu trabalho em casa. Então, é muito fechado. E eu tendo muito à distância, né? Aí fica mais fechado ainda. Né? E aí, eu falei, não, eu preciso dar uma movimentada, eu preciso dar uma de louco. Aí, o louco, ele usa a bagagem dele, né? O conhecimento. Sim. Usa a proteção espiritual. E o louco mete a cara. Ele mete a cara. Se vai dar certo, se não vai, né? A gente, com esse projeto, é muito louco, né, Fábio? E a gente se você tá no ano do louco, eu também tô. Não esqueça disso. Porque ela nasceu um dia depois de mim. Olha, então tudo do louco. Tá nessa energia do louco. E coincidentemente, é a carta. E a carta primeira de cima que tá ali, tá vendo? Eu gosto do tarô porque o tarô, ele é muito a leitura do campo da pessoa, né? Eu falo que o tarô fala. Ele fala por si próprio. Não precisa até acho nem legal falar. tu falar um pouquinho, assim, né? Tu domina muito bem o tarô. Falar um pouco pra gente, assim, do conhecimento, né? O tarô, também, ele é muito abrangente. Eu resolvi ficar só com o nível 1 de tarô. E uso só os arcanos maiores. Decidi não usar todo ele, né? E uso a técnica que eu mais gostei, que é da mandala, que tira as 13 cartas que fala de cada uma da área da vida da pessoa. E dali eu vou abrindo coisas, né? Porque o meu tarô é terapêutico. Aí eu falo, meu tarô não é adivinhatório, né? Então, o que dá nas cartas, eu vou te orientar. E tem vezes que eu abro as cartas e falo, meu Deus, você precisa fazer uma mesa radiônica. Toma um banho de sal grosso, querida. A energia tá péssima, né? Vamos fazer alguma coisa pra sair dessa energia, né? Tá muito ruim. Eu atendo com a mesa e o tarô, né? Geralmente eu faço sempre a mesa primeiro.
Aí depois eu vou pro tarô. Pra dar uma passada de pano ali, né? Antes do... assim, ó, como tem gente que fala assim, não, eu só quero eu só o tarô. Só o tarô. Ok, né? Eu também faço o combo da mesa com o tarô. Aí eu faço a mesa, limpo e depois leio o tarô. Sim. É que é mais fácil a gente acreditar no tarô do que na mesa. Né? A maioria das pessoas nem conhece. Eu fui conhecer há poucos anos que existia, né? Não tinha noção. Agora, tarô você conhece desde pequeno. Todo mundo fala sobre tarô. Todo mundo fala sobre tarô. Não tem tanto tabu assim, né? Agora, mas assim, o tarô, para a maioria das pessoas, é adivinhação. É a cartomante, É a cartomante. E eu não quero essa linha. Sim. Não precisa dessa linha, né? Não. Até eu brinco que eu falo assim, ó, vamos ler junto a carta. Eu não leio sozinha, eu vou explicando, ó, tá entendendo? É assim, assim, assim. Porque tu tá justamente pegando o que tá ali no campo da pessoa e aparecendo no campo. A pessoa que tá dando a letra, né? E outra coisa, assim, incrível que eu achei do tarô, que foi onde me fortaleceu, que uma cliente pediu, eu preciso de ler o tarô hoje, mas eu estou em Joinville. Como que eu faço? Eu falei, vamos fazer à distância. Mas dá? Eu falei assim, claro, você vai ser minha cobaia. Eu não sei se dá, sei que dá. Mas vamos ver como que vai dar o resultado. Não sei se eu consigo, né? Você sabia que dava, mas não sabia se qual os resultados qual que seria. Resultado, né? Aí eu... Perfeito. Ela falou, meu Deus, é perfeito, é tudo isso, não tem nada de... Tudo que você falou é bem isso, então fecha. Mesmo eu tirando a carta pra pessoa, né? Porque tu acessa o campo da pessoa em qualquer lugar, né? Eu acho que eu só fiz a distância, assim, só consultei tarô à distância até hoje. Eu nunca consultei presencial. Ah, olha que legal. Por falar nisso... Vamos fazer uma tiragem. Bora! E a cores pra gente. Vamos lá. Fazer uma pra Fábio. Vamos ver. Se concentre, Fábio. Pensando em uma pergunta. Nós vamos tirar só uma carta, né? Não vamos tirar uma carta só. as 13, né? Não. Nem posso deixar ninguém saber tanto da minha vida. Vai no geral, faz uma pergunta assim genérica. Corta em 3. Tu pode explicar pra gente o porquê do corte do tarô, né? Porque essa energia do cortar também. É o campo energético, né? Que a pessoa coloca a mão ali e ela vai passar a energia dela. E como eu falei, tá à distância. Aí eu fico mantrando o nome da pessoa enquanto eu me embaralho, enquanto eu corto e enquanto eu tiro as cartas. É pegar a energia da pessoa, né? A vibração. Sim. Aí tiro uma carta pra sua pergunta. A estrela. A estrela. A estrela do Oriente, a estrela guia, né? É ela que vai te conduzir, ela que te orienta para onde você deve ir. Então, mostra que a sua luz própria, a sua intuição tá te levando aonde você precisa. É onde você vai chegar, com a sua luz própria, né? Você sendo orientada pelo mundo espiritual. E a estrela é alegria, satisfação e bem-estar, né? É tudo muito bom. E mostra a tua intuição, seguindo, né, o teu caminho pela tua intuição. Ai, que coisa boa. Lindo, adoro estrela. É bom. Vamos uma pra ti. Vamos lá. Essa é a mesma, né? Aí a gente fala, poxa vida. Será? Deixa eu pensar. Não vai pensar no louco. Não, louco me persegue. Essas cartas. Quarta em 3. Opa, tá me sugestionando, hein? Tá muito uma em cima da outra. Ih, ó. Torre. A torre é a decepção, né? Ai, meu Deus. Você cria ilusões, expectativa e não sai da maneira que você gostaria. Mas eu vou te dar o conselho, então, da torre, né? Não cria expectativa e ilusões. Pé no chão, cria base sólida, raiz, né? E aí as coisas não vai sair do controle e você não vai se decepcionar. Sim. Né? Eu sempre falei, né, sobre a questão do criar expectativa, né? É difícil não criar expectativas, né? Com tudo, né? Com tudo, né? Mas também aprendi com ela, assim, ó...
que às vezes a gente cria uma expectativa e se decepciona e não quer ir à frente, né? E é como mais ou menos a carta da morte, que todo mundo morre de medo da carta da morte, né? né? E a transformação, né? E a transformação, é mudança. Quando saiu a torre pra mim, foi o ano passado, foi um momento, assim, que teve uma coisinha ruim, assim, tipo assim, uma quedinha, mas veio assim, uma bênção tão grande depois. Porque aí a gente acorda pra ilusão, né? E a morte também, né? A morte é sofrimento, dor, tristeza, de coisas que a gente não estava conseguindo mudar. Sim. E ela vem para mudar, né? Fazer essa transformação. Então eu falo, gente, não é ruim. É igual a carta da torre, né? Sim. É só para alertar a gente. São fica mudanças, atento. né? Fica atento, não cria ilusões. Pé no chão, né? Aí as coisas não saem do... Não sai. Não sai da decepção, né? Não entra na decepção. Eu acho que isso serve muito, assim, pra tudo na vida, né? Tu vai começar um relacionamento, o que a gente mais cria é expectativa. É bem isso. Né? Qualquer coisa, qualquer projeto vem com essa expectativa, né? Então, trabalhar isso. Trabalhar né? isso, A questão dos arcanos maiores, não sei se tu quer falar um pouquinho dos arcanos também, que eu acho legal, né? Para as pessoas entenderem o que são os arcanos, né? Explicar um pouco, assim. Olha, como eu falei, como eu trabalho mais com os maiores, né? E cada um tem um significado, né? E eu penso muito assim, como que as pessoas gostariam de entender o tarô, né? Ele tem cartas, né? Sol, a imperatriz, a lua, o carro. Então, ele vai nos dar um direcionamento muito bom em tudo que a gente pensa, né? Que nem a carta do eremita. É um velho, né? Que anda devagar, mas que tem sua luz própria, que tem sua proteção espiritual. Então, através da orientação que eles nos trazem, através dessas cartas, a gente vai conseguir entender o que fazer, como agir, né? E como por ser arcanos, né? Vem do mundo espiritual, né? Os anjos, os arcanjos, eles estão ali trabalhando nessa energia para trazer a resposta que a gente precisa, né? Sim. Então, por isso que a gente fala que é mágico, né? Dar a resposta que a gente precisa, porque é os nossos anjos que estão ali, né? E é tão louco que o tarô não tem uma história de onde ele veio, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Veio na Terra, aí tem registros do Antigo Egito, tem a Europa, a Idade Média, que ele aflorou, maçonaria, mas assim, não se sabe de onde vem, E foi né? criando, que nem o Reiki, né? Foi criando muitas... Histórias e diferentes, né? Arcanjo, tarô dos anjos, tarô cigano, e aí foram Hoje se abrindo, todo mundo né? tá montando seu tarô. Seu próprio tarô, né? Isso. É igual as mesas, né? Estão se criando as próprias mesas, se criando os próprios reikis, né? Que hoje tem reiki de tudo também, né? Antigamente era só o zui tibetano. Na minha época só tinha o zui tibetano. Hoje tem reiki xamânico, reiki egípcio. Cristãos, egípcios, tudo. É que, assim, na verdade, as coisas elas vão se transformando conforme o que está acontecendo no mundo, né? Isso. Então, assim, muita coisa que é muito tradicional ali, às vezes ela tem que se moldar à nossa nova realidade, né? Então, não é de todo ruim, né? O que acontece é que algumas pessoas tiram a essência daquilo. Né? E aí vai depender realmente, né, do próprio discernimento da pessoa. Mas, assim, acredito que as coisas vão evoluindo, os processos vão evoluindo também, né? Isso. E daqui, sei lá, 5, 10 anos, talvez não vai estar mais usando nada disso, vai ter outras coisas, né? Às vezes a pessoa só pensa. Tem relatos, que eu estava vendo uma palestra sobre transcomunicação, né? Dos espíritos aparecerem na TV e tal, que dizem que daqui a poucos anos isso vai estar acontecendo. Tu vai ligar e tu vai conseguir se comunicar com um ente querido numa TV, assim. A telepatia, vai né? Vai acontecer. Vai ter essas mudanças no planeta, né? Então, muita coisa vai cair por terra. Daí tu vai precisar, sei lá, tu vai precisar de um médium pra quê? Né? Tu vai precisar de um centro espírita ou uma igreja. Posso aposentar. Igreja, né? Pode descansar um pouco, né? Viver com os próprios fantasmas. Assim como muitas profissões acabaram. Sim, vai chegar uma hora que também isso vai evoluir, vai se tornar uma coisa natural, né? A pessoa vai aprender a se comunicar com ela mesma, né? Sem precisar de intermediários. De tantas ferramentas, né? Sim. Enfim, acredito que é um caminho longo, né?
E a questão de hoje ter muita coisa, né? A gente tem muita tecnologia espirituais para se conectar, para fazer limpeza. Nossa, é muito mesmo, né? É muito mesmo. De 10 anos para cá deu um boom. E aí eu falo, né? Tudo vai da linha da pessoa. Todos são bons. E eu tive muita dificuldade de sair da mesa radiônica e tarô. Também, engessado, não? Mas aí eu olhava isso, não, mas eu olhava aquilo e nada me agradava, nada era bom. E outra coisa, né? Dentro da nossa casa, o estudo mediúnico é muito bom. Ele é muito forte, a gente aprende muita coisa. E eu tinha um aprendizado ali dentro que quando eu ia fazer um curso em algum lugar, eu falava, meu Deus do céu. Não sabe nada. Não sabe nada. Não é querer me achar, né? Mas eu falava, eu aprendo isso lá no centro de graça e é muito mais explicado, muito mais desenvolvido do que essa pessoa que está me dando curso. Aí eu me desanimava. Aí eu não vou querer fazer curso. Aí esperava mais 1, 2 anos, ia de novo, tentava e não ia, sabe? Até que eu falei, eu gosto da mesa, então eu vou pra linha da mesa. Aí eu vou fazer as mesas, tudo que tiver. E toda as mesa que aparecer. Eu vou fazer agora. Sabe que eu fiquei curiosa com o Money Reiki? Eu nunca tinha ouvido falar. Como que funciona? Do que se trata? É para trabalhar questões financeiras só. Então, venda, compras, melhorar salário, né? Melhorar o desenvolvimento profissional. Tem uma cliente de São Paulo que ela me falou, meu Deus, Mônica, o que foi essa mesa Money Reiki? Falei, só para você que aconteceu na primeira, tá? Evoluída. Eu falei, evoluída você. Eu fiquei curiosa com o nome. Money Reiki. Não, Reiki. Por ter o Reiki no Nome. Money Reiki, É. Ela era uma discípula do Zui tibetano, né? Do Reiki. E num dia, num sonho, veio todas os símbolos, né? Os mestres ali. E aí ela foi fazendo a mesa. Legal. Bem legal. Ô, Mônica, voltando no assunto da psicografia, que eu acho que é um tema bem interessante, assim, que as pessoas não conhecem. Qual foi a tua psicografia mais impactante, assim, de dizer, nossa, sabe? Ou que tu viu na casa, assim, e dizer, nossa, não tem como negar que as pessoas voltam, que as pessoas estão aqui, que o mundo espiritual é só um outro lado da cortina, né? Eu vou falar de 2, assim, né? Até eu falei, gente, não passa isso pra frente, né? Morreu um deputado de acidente. E no dia do acidente, nós estávamos na casa para fazer a psicografia. E todo mundo, Mônica, é ele. E eu falei, gente, mas não vamos divulgar, né? Deixa assim, né? Então, eu achei bastante interessante que... Mas ele apareceu na casa no dia do acidente? No dia do acidente, ele desencarnou e se manifestou através da psicografia, pedindo ajuda, socorro. Nossa, e ele era frequentador da casa? Não era frequentador. Não, que loucura. Mas aí, de novo, né? Como que a gente se liga? Frequência, né? Eu vi, me impressionei. Entendi. Hoje em dia eu procuro não me impressionar mais com essas coisas. Você acha que tu atraiu ele? Eu atraí ele. Olha, que louco. E aí eu atraí ali que a gente conseguiu fazer o socorro que ele pediu, né? Conseguimos ajudar ele. E fora essa... eu acho que quando eu recebo do meu pai, assim eu fico muito emocionada. E ele vem e fala, assim, né? Coisas pra acalmar, né? Fazer o bem. Então, eu acho que quando eu recebo do meu pai... Tu consegue identificar que é ele? Sim. Na hora que vem como se fosse eu falo um arrepio e ele passa como se ele passasse a mão na minha cabeça. Quando eu sinto passar a mão na minha cabeça, eu sei que é meu pai. E aí legal. Ali eu já começo a psicografar. Já psicografei ele pela mesa radiônica e lá na casa algumas vezes já. Eu mesmo recebendo, né? Eu recebi uma carta psicografada do meu irmão. O meu irmão, ele se suicidou eu acho que vai fazer uns 14 anos por aí, E eu recebi no dia do meu aniversário. Olha, que presente! Um ano antes da pandemia, acho que no ano para começar a pandemia, assim, sabe, pegar mesmo, eu recebi a carta dele. E eu vim no caminho com minha melhor amiga, né? E ela falava assim, se ele falar Mestre Jesus, não é ele. Porque ele não era desses. Né? Se falar, não é ele. Eu falei, e outra coisa, se ele não me chamar de Bi, não é ele. E aí chegou lá, eu abri, e aí eu li, e tava minha querida irmã Fabi. Falei, não é ele.
Aí, beleza, continuei lendo. Mestre Jesus. Olhei pra minha amiga e ela... Ele tava escutando tudo que você estava falando. Não, e a gente assim, não é ele. Aí ela pegou e... Aí ela, o que foi, né? A senhora Mas que... tu pediu pra ter uma psicografia dele? Eu tinha pedido alguns meses, Entendi. Enfim, quando falou na data do meu aniversário receber, eu acreditei super. Eu cheguei lá, comecei a ler, eu falei, não é, desculpa, não é o Fábio, de jeito nenhum. E daí, beleza. Aí ela falou, o que foi? Aí eu falei, é que não é ele não fala desse jeito, sabe? Não ficou santo assim, Não, né? não tem, mesmo que ficasse, não é ele, sabe? Não tem. Mas ele, ali na carta, tinha mencionado algumas coisas, assim, que a gente saía muito de balada, a gente aprontava muito. Aí falou alguma coisa parecida com isso, mas mesmo assim, muito genérico. E me chamar de Fabi também não faz sentido nenhum, né? E aí ela pegou e falou assim, mas presta atenção. A gente não escreve exatamente o que a pessoa... A gente sente a energia da pessoa. Isso. E aí a gente passa. E na hora que ela começou a explicar isso, eu comecei a chorar muito, muito, muito. E ela falou assim, ele tava chorando desse jeito quando ele passou. Nossa, que louco, né? Aí que eu acreditei, assim. E eu guardo até hoje essa carta, assim. Mas é uma prova que ele estava com você e ouviu você falando que tinha que chamar de Bi e não poderia falar. Ele deve ter pensado, vou fazer tudo que ela testar. Essa filha da Mas mãe. ele já tinha escrito, teoricamente, a carta, né? Falou, sua carta tá pronta, vem buscar. A carta já estava pronta. Não foi na hora. Não foi na hora. Mas foi engraçado, Sabe, foi assim, emocionante, engraçado, por conta dessa coisa do Mestre Jesus que eu comentei com a minha amiga ali no ônibus, parece até pegadinha, né? Lá na CUC a gente tá com um número de participantes muito grande na psicografia. E é uma mais incrível que a outra, assim, sabe? Eu sou apaixonada, assim, pela psicografia, né? Pelas mensagens que vêm. E é um trabalho que a pessoa que tá lá psicografando, ela tem que fazer com muita seriedade, né? Muita. Porque pensa que tem uma mãe que perdeu o filho... A responsabilidade. Né? O que tu vai falar? Então, não é uma brincadeira, né? Qualquer coisinha torta que você... Pensam vocês. É o telefone que a gente fala, né? O telefone toca de cima... Nem de pra lá baixo, pra cá, de lá pra cá. E o que acontece? Vamos supor, a gente não fica nervosa quando você vai no atendimento. Às vezes até eu brinco, né? Quando a pessoa entra pra fazer um atendimento é uma, quando ela sai é outra, né? Primeiro que ela entra morrendo de medo, o que vai acontecer ali, né? Tu fala ansiosa. Que tu vai cortar a cabeça do bode? Aí a pessoa, quando sai, nossa, ela tá relaxada, tá conversando, tá rindo, tá falando alto, né? E no centro espírita é a mesma coisa, todo mundo vai super tenso. Imagina os espíritos. Eu sinto a atenção deles. Às vezes eles não conseguem passar as palavras que eles querem. Muito mais que a gente, né? Muito que a gente tá aqui, né? Teoricamente, atenção, perto das pessoas. A emoção. Então, tem momentos que até eu fico parada esperando, assim, ó. Porque eles se emocionam e querem passar e às vezes não passa tudo que eles querem. E assim, eu penso assim, né? Tem meu pai falecido, tios, tias, avó... se eles chegasse alguém lá no mundo espiritual e dissesse, né, meu pai, Maurino, você tem uma chance de falar alguma coisa pra tua família agora. Tem que ser rápido, hein? Tem que ser uma carta. Minutos. Difícil, né? Mas o que tu vai falar? Tu só vai se lamentar de não ter vivido o que era pra ter vivido. O meu pai, no começo, ele era praticamente isso que ele falava. Porque eu acredito que 99% da humanidade... Quando morre, vai se lamentar não podia ter feito mais. Ter sido, né? Eu só quero ter, não quero ser. Para meus filhos, eu só vou mandar assim, gente, me esquece. Curte aí, esquece que eu existi. Joga as fotos fora. Tô em outra vibe aqui, pode deixar, tá tudo certo. Ai, tô de boa na lagoa. Mas uma pessoa me perguntou, fez a mesa essa semana e ela falou assim, que ela só queria duas coisas. Quero muito duas coisas, Mônica. Que eu não quero me decepcionar mais com as pessoas, me enganar com as pessoas e sofrer tanto, né? Aí eu falei, Querida, então vai pro mundo espiritual, né? Porque aqui você não vai conseguir você encarnou? Isso. Aí eu falei pra ela, duas coisas. Eu que trabalho, estudo, né, já há muitos anos dentro do espiritismo, que a gente aprende que morre, não acaba nada, né? A gente vai se encontrar em outro plano, que continua. Mas assim, pra mim, não existe nada mais dolorido do que a morte.
Por mais que eu possa estudar, entender, mas na hora da morte daquela pessoa que eu amo, eu vou sofrer. Ninguém tá preparado. E a outra que ela falou, né, de não se decepcionar, conhecer as pessoas. Eu não me conheço. Tem hora que eu falo, meu Deus, Mônica, né? Que é isso? Né? Então, a gente nem tem o direito de ficar esperando tanto do outro assim. Aí eu falei, não se iluda, não vai por esse campo que você vai... Aí sim você vai se decepcionar mais. E por que será que ela tá se colocando tão inferior que todo mundo tá incomodando ou tá ferindo, né? Ou tão superior que ninguém pode decepcionar ela. Né? Então, assim, é a falta de tu ter autoconhecimento, né? Isso, Aí eu falei pra ela... Autossuficiência também, se fortalecer, porque aí a gente... Pode até dar um tropeço, mas cair não, né? E quando tu faz isso, tu se coloca como vítima, né? Isso. Nossa, todo mundo me machuca e me fere. Eu sou a pessoa, né? É o papel da vítima, o arquétipo da vítima, que é ruim Isso, perfeito. Também, né? É bem isso, Tu se... E não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas é muito legal, assim. Eu acho muito interessante a mediunidade, a psicografia... É um universo todo que a gente tá tentando, né? Aos pouquinhos, né? A gente vai acessar. Né? Hoje em dia a gente tem mais informação, né? A informação é mais aberta, tem... muitas pessoas falam disso abertamente, né? Mas antigamente que era mais difícil. Hoje, graças a Deus, Era informação de centro espírita, né? Isso. De centro fechado. Ou você tinha que optar por uma religião, né? Isso. Ou alguma filosofia de vida mais aberta, né? Mais aberta. E hoje a gente pode ser espiritualizado e não ser religioso e não... Enfim, não seguir que nem tem gente que fala, o meu marido não acredita em Deus, né? E seria bom ele fazer a mesa? Eu falei, se ele quer... Quem sabe ali ele vai aprender a entender um pouco, se conectar, entender... Mas eu sempre falo também, até tem pessoas assim, né? Sou ateu, não acredito em nada, não acredito em Deus. Que Deus? Então, em Deus, né? Eu também não acredito. Deus, né? Eu acredito numa outra concepção. Mas é uma questão de semântica. É uma questão de semântica. O que é Deus pra ti? É o velho sentado na nuvem jogando raio, né, nas pessoas? O meu filho né? Também, ele fala que não acredita em Deus. Eu acho que ele tá certo, né? Na verdade. Porque esse Deus que passaram pra gente, eu também não acredito. Deus que castiga, que... Não, um ser. A gente coloca... faz nascer a Gisele Bündchen e nasce outro cara com o olho torto. Então... Não, na verdade, né? Pra mim... Deus é injusto. No meu interessante ponto de vista, é só uma questão dimensional. É a gente vibrando tão alto, né? Toda a totalidade da humanidade vibrando tão alto que se torna a inteligência infinita, né? Isso pra mim é Deus. Mas não existe nenhum ser Deus, o isso Deus, é Deus, né? E eu sou isso daqui, não. Tem o da Porta dos Fundos lá, né? Da Polinésia. Tudo é energia, né? E a gente cria, né? E eu sempre falo das afinidades de novo, né? Então, qual a tua afinidade? Qual é o teu padrão, né? Que você segue? Mestre Jesus Cristo, Anjos da Guarda, né? A linha dos pretos velhos, linha dos Exus, Pombagiras, Mestres Ascensos. Então, tudo existe. Tudo vibra, né? Todos têm seu poder. Mas qual que é a minha afinidade? Com quem que eu vibro maior, né? E se a gente pensar no micro e no macro, né? Planeta Terra, quantas raças tem aqui? Sim. Quantas etnias, quantas religiões? Imagina só... A gente não sabe isso nada, daqui. né? Nada. Não sabe nada e quer colocar em caixinha, né? Caracterizar ali, não, esse é Deus, esse é o outro. Rotular, né? E o pior, né? Você colocar o seu como certo e o do outro errado. Ainda fazer guerra com isso, que as guerras do planeta são ligadas. Deixa os outros, né? Deixa as pessoas acreditarem naquilo que ressoam com elas, deixa elas serem quem elas querem ser, seguir quem elas querem seguir e acabou, Eu trabalhei com um casal que eles eram evangélicos. E aí, um dia, eles me convidaram para ir na igreja. Eu falei assim, não, obrigada, eu já tenho minha religião. Qual é a tua religião? Sou espírita. Crê em Deus, Pai. Se benzeram. Se benzeram não, porque eu acho que não se benzem, né? E aí ele já veio a cabeça do bode sendo cortada. Assim. Aí a amiga dela assim, Cruzes, eu era espírita, eu queimei todos os meus livros e não sei o quê. Parabéns. Chega pra pessoa, né? Parabéns. Que bom, falei, tchau. Aí eu falei assim, nossa, que dó, né? Você podia ter doado. Podia ter feito alguma coisa boa, né? Feito alguma coisa boa. Tanta gente que gosta, né? Tanta gente que quer evoluir.
através dos teus livros, Desse você queimou, né? Uma pena, mas eu respeito a tua religião, ponto de vista, né? E você poderia respeitar a minha, eu falei pra elas, assim, né? Sim. Aí, porque elas tinham me convidado pra um café lá da igreja, não sei o quê. Eu falei, eu vou? Claro que eu vou. Pra mim não tem problema nenhum. Quanto mais conhecimento eu tiver, melhor será. Aí elas ficavam assim, eu te amarro em nome de Jesus, não sei o quê. Eu falei, eu me desamarro. Você amarra e eu desamarro. Se for pra amarrar num nome bonito, Devolva o remetente assim, com amarra. consciência anexada, né? Aí eu falei, não, tá tudo certo. Você me amarra, eu desamarro e vai ficar tudo bem. Eu falei, Mas assim, lembra que uma vez eu acho que eu fiz uma mesa contigo e tu falou disso, da questão do poder da palavra, deles falarem, que tá amarrado. Isso é uma magia mental. É uma magia mental. É uma magia Isso. mental fortíssima, Eu falo né? muito isso na mesa, E como eu atendo com a mesa também, é um outro tipo, mas enfim, eu atendo muito público evangélico. E aí eu descobri a tal da oração contrária, que eu nunca tinha ouvido falar Não conheço disso. também, E eles falaram, você sabe que a gente tem oração contrária, oração contrária. Eu disse, meu Deus, Que é isso? acha isso? E é uma oração que faz meio que pra te desejar o mal, assim. Eu quero que você bata o carro, que você bata o carro, que você bata o carro. Então, assim, é uma magia negra, negríssima. Deus, Que horror. E faz de uma forma que tu ressignifica natural. aquilo que é bom. Porque aquela pessoa tem que bater o carro, né? Então, a gente é assim. acostumado com isso, né? As pessoas falarem assim, não, Deus vai pesar a mão. Fez besteira ali. Tem a gente não muito. sabe nem o que é certo e o que é errado. Porque o que a gente julga errado, gente, às vezes é assim, perto do que a gente faz naturalmente Ou no já nosso fez, dia a né? dia. A gente não sabe o nosso passado. Uma coisa falando do julgamento, que eu gosto muito de explicar também as cartas do julgamento daqui do tarô, que ele tem um homem de costa e 2 de frente. E o anjo da guarda com a sua trombeta dando o veredito. E o que seria aqui, né, do julgamento? E eu falo, tem que haver o julgamento. Porque a gente aprendeu a vida toda que não pode se julgar. Mas e aí, se a gente não julgar? Como que a gente vai saber se é bom ou ruim? Então, tem que se pôr na balança, pesar, ponderar, entender a situação. E aí, o homem de costa é o juiz, mão dura, bravo, exige, cobra. E o advogado, ele vai se defender junto com o condenado. Então, quando a gente vai fazer um julgamento, eu tenho que me pôr no papel do outro. Porque senão o julgamento vai ficar falho. E aí eu sempre falo, como que eu vou julgar os evangélicos se eu não tenho muito conhecimento da igreja deles, da filosofia deles, né? E então eu vou só julgar o que eu entendo. E se eu fizer um bom julgamento fazendo toda essa análise. É que não é nem julgar o evangélico, porque eu também não julgo, eu tenho amigos maravilhosos, Também, assim, sabe? Mas é a atitude daquela pessoa que está te ferindo. É onde né? vai o julgamento, né? E aí Tá linda, cabe né? a você saber que aquilo não vai te atingir. E que em algum momento da sua vida você também fez atitudes iguais ou piores do que aquela. Isso, se põe no em lugar do relação outro, a outras pessoas, porque a gente nem sempre foi esse alecrim dourado, né? Que a gente... Maravilhosa. E nem todo dia, nem fica assim o dia inteiro, Na né? verdade, a gente julga o tempo todo, né? O tempo querendo todo. e não querendo. A pessoa que diz, não, eu não faço. O problema não é nem julgar, o julga. problema é a gente bater o martelo e condenar. Isso. Porque julgar, né, é difícil. Por isso que você não pode, não, por isso que você não pode ser só juiz. A gente coloca ali o veredito. Olha, você merece o fogo do inferno, você merece... A gente se coloca nesse lugar de juiz. É um emprego a mais que a gente tem, né? Porque você ter o discernimento pra saber o que é bom, pra olhar ali e falar que aquela pessoa tá batendo no filho, na mulher, é horrível isso. Ok, você tá julgando aquela atitude horrorosa. Mas você sentenciar, pegar um pedaço de pau e dar na cabeça do cara que tá batendo no filho, da mulher, até matar, aí você tá querendo se colocar num papel que já não é seu. E o julgamento, quando fica só de um lado, ele fica falho mesmo, né? E a gente não sabe o que a pessoa... Que nem às vezes eu falo, né? Até você falando de briga de casal. Por que estão matando tanta mulher? Será que as mulheres não têm que abaixar um pouco a frequência delas de ficar atiçando o homem, a elevar ele numa vibração de tanta raiva, tanto ódio de querer matar? Ai, não. Também não concordo, não. Não. Acho que não, eu acho que a pessoa que mata que é a culpada sempre, né? Ou bate. Não, mas pelo amor de nesse Deus, sentido. não. No sentido vibracional, que você de atrair aquela situação, de estar vibrando não é só o homem que é o ruim, que aí as pessoas estão julgando sempre os homens, né? O homem é ruim, o homem mata, o homem é uma questão bate. muito mais profunda, assim, porque
sei lá, 200, 100, 50 anos atrás, não vamos tão Tem longe. uma cultura, As né, mulheres já. estavam tudo submissa dentro de casa, abaixando a cabeça, dizendo amém pra tudo. Isso, e agora Hoje, não. elas estão pau a pau. É. E os homens não estão preparados pra isso. Não. E E o onde que eles fazem? Eu vou te matar, É, porque você ele tá tem melhor que eu. força. Na ele tem verdade, força, ele né? sempre Ele tem tem força força. bruta, né? Na verdade, eles sempre matavam e dominavam, mas hoje a gente A gente tá noticia, gritando, né? né? A gente tá falando. A gente tá assim. E Tá ele falando. não soube lidar com as mulheres tomando a frente. Sendo tão boa ou melhores que muitos homens, que estão aí frouxos. Tá cheio de homem frouxo aí. Sim, muito, muito. que não, às vezes morando com pais aí com 40, 50 Sim. anos e sem... Ou a mulher tomar que sustenta, atitude. muitas mulheres que eu atendo que sustentam os homens. É. Mas aí é onde eu entro de novo. Vibração, É, você se vibração, permite. Você tá vibrando ali naquela. No querer dar pro marido, né? É. Mas Ou para na fazer toxicidade, isso. É né? que assim, a De ter maioria um das... relacionamento tóxico, né? Achando que tá Tá tudo normal. normal. A piscina de cocô, tu vive na tua Isso. piscina de cocô, tá nadando ali. E tá tudo bem. E tá quentinho. É que nem Aí todo tá mundo... confortável. Nem todo mundo tá nessa de entender que tudo que você vibra, né? Se você tá tá vivendo uma situação de vítima, Aham. pode ser uma situação kármica ou pode ser uma situação de que você tá vibrando naquela frequência Naquilo. e se alinhando com aquilo. Com aquela situação. Eu sei porque eu já fui vítima de violência doméstica e eu talvez tenha sido até kármico, não sei, porque eu não, assim, você pensa, o mas que eu fiz pra merecer? A gente entra nessa que tu, ai, é karma, tem que aceitar. Tem que aceitar, não tem que Ai, tem que aceitar. aceitar levar a porrada do meu marido, porque é um carro. Não Cacete, pode, Mas assim, não, não, assim nunca, né? Tipo... Mas assim, a gente tem que entender que assim, a maioria das pessoas, elas não fazem a mínima ideia do que do que são as leis do universo, do que é vibração, do que é karma e por aí vai. Por isso que tá uma bagunça, né? Que acontece tudo isso. E aí essas pessoas, aí que é o nosso papel, de que entende mais, né, dessa questão dessas leis universais, de auxiliar, né? Uhum. Porque nem sempre também a gente falando, não, é você que tá vibrando na frequência. Mas, nem assim, sempre isso vai ajudar, né? Eu já atendi pessoas assim, né, com as terapias, inclusive que apanhavam e estavam vivendo isso. No dia que eu atendi uma pessoa, o cara tentou estrangular ela. Nossa. E ela tá com ele. Porque, eu nunca vivi um amor assim. E adianta eu falar pra essa pessoa de karma que ela tem que mudar a frequência Não adianta. dela? Não adianta. Não quer, Pra falar a verdade, não adianta falar nada. Nada. Ela tá vibrando na frequência Igual. dele. Eu acho que isso chega o que tu falou. Isso, sim, entendeu? de tá. E aí, onde eu falo Vai. da vibração, né? É assim, ó, o que tá acontecendo? A mulher subiu demais e o homem caiu demais. Daí então tá um desparelho muito grande. E quando há essa frequência ali de os dois não conseguem sair, porque os dois estão vibrando na baixa frequência, né? E essa que tá aqui alta, que hoje não quero, vou sair, deu... E sai. Quando tu aumenta a tua vibração, tu sai. Ela sai, você entendeu? É sai. isso que eu falo, é questão de vibração. Então, as pessoas que estão melhorando não vão deixar acontecer. Não se permite, não né? se permite. Não se Porque permite. se tu se ama, como que tu vai permitir que alguém te machuque? Sim. Entra na pessoa que tu falou, por que todo mundo me machuca? Começa a se amar, a se valorizar. Não. Tu vai aceitar que o outro vai te ferir? Ferir? Não, vai dar uma voadeira e tchau, né? E aí, onde, de novo, eu sou apaixonada pelo espiritismo, pelo esse mundo que a gente tá vivendo. Vamos colocar esotérico, qualquer espiritual, tudo, né? tudo que pode ser holístico. Que ensina a gente a ser assim, né? A melhorar, né? A melhorar. Bem Então, isso. Mônica, a gente amou estar aqui, Eu né? também, Eu adorei. amei a minha carta da estrela, gente. A minha eu preciso trabalhar. Não, é ótima. Precisa só criar Acredita em mim. raiz. Acredita em mim, que a da torre é maravilhosa. Vamos ver que Foi essa comigo. torre vem por aí. Depois conta. Depois eu conto. Isso. Mas a última vez que eu fiz tarô contigo, veio a torre. Olha. E era pra empresa que eu tava. Não sei se tu vai lembrar, isso foi em 2018, faz muito tempo. Que você trabalhava numa outra empresa. lá. Mas... Depois disso, foi tendo mudanças muito significativas na minha vida. A mudança é sempre boa. Porque onde eu falo, a torre é pra nos acordar. Não deixar levar esse tombo e ficar ali, né? Levanta e vamos criar raiz, né? Vamos criar raiz sólida. É bem isso, é bem isso. Mas foi muito bom, te agradeço. Eu que agradeço. Adorei, meninas. Bastante sucesso também. pra vocês. Obrigada. E a hora que precisar, estarei aqui com vocês novamente. Com certeza. Gratidão. Namastê. Namastê. Obrigada.